Sejam bem-vindos. Lembrando que hoje finalizaremos oficialmente o capítulo 3, onde nós estaremos é, revisando, o capítulo 3 meditando nas perguntas, né? Nas respostas aí que vocês deram do assunto. E o intuito dessas questões é exatamente para que você pense por você mesmo, tire uma conclusão, tire uma lição, tá? Por isso a ideia de questões sobre o tema do capítulo, para que você tire essas lições para o dia a dia, para te ajudar a fortalecer e estar firmado aí, na verdade. Lembrando também que esse capítulo 3, com o nome A Apostasia, ou como começaram as trevas, baseado em 2 Tessalonicenses, e Daniel também, 7:25. 2 Tessalonicenses de 1 a 3. Tá bom? Vamos orar então para a gente começar. Santo, eterno, maravilhoso, grande eu sou, nós somos gratos porque estamos amanhecendo o dia te buscando conhecer e tirar lições de histórias do passado para aplicar aos nossos dias, como estamos fazendo durante esses 30 dias, estudando o grande conflito. Nós te agradecemos, porque estamos sendo advertidos, estamos sendo guiados, estamos reconhecendo, através desses relatos da história, que tem harmonia com as profecias bíblicas, estamos reconhecendo o tempo em que nós estamos vivendo e a grande necessidade de tomarmos uma decisão, de nos posicionarmos. E por isso estamos aqui, agradecidos, pedindo o batismo do Teu Santo Espírito, pedindo força e poder vinda dos altos céus, para que continuemos neste caminho de busca, de reconhecimento, de gratidão, de humildade perante a Tua presença, reconhecendo nossa condição de fato. Obrigada, Pai Santo, por esta oportunidade. Toma em Tuas mãos neste momento, cada um aqui presente, cada família representada, possamos entender que fazer a Tua vontade é o melhor para nós. Que Tua vontade é soberana, é sempre para nos guiar à eternidade, ou melhor, para nos preparar ainda aqui para a eternidade. Por isso nos colocamos em Tuas mãos, te pedindo que nos ajude a mortificar o eu, a tirar a ideia do eu acho, eu gosto, colocar isso como uma vontade soberana. Tira para que a Tua vontade de fato seja soberana na nossa vida. Por isso nos ajuda, nos mantém, segura a nossa mão. Tua palavra é bem clara quando diz: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, não pensamento de mal. Então, nós cremos nisso, por isso estamos aqui te buscando. Nos ajuda dando sabedoria para organizar o nosso tempo, durante o dia ter esse momento aqui, mas também dedicar um momento de intimidade contigo a sós, de relacionamento. Possamos passar o dia como Enoque, que andou contigo. Todas as decisões ele te perguntava, como o teu filho, o Messias, também. Nas madrugadas, como a Bíblia relata, como o Espírito de profecia relata, te buscava todos os dias no amanhecer, entregando a vida em tuas mãos, pedindo a direção do que fazer, que como ele possamos seguir o mesmo exemplo. Toma cada um aqui, os que vão assistir essa mensagem depois, os que vão entrar depois. Em especial também apresentamos neste momento, mais uma vez, a mãe da Cris, que precisa da tua ajuda para se recuperar, e
a representatividade dela aqui, nós apresentamos os demais enfermos pelos quais estamos orando, espalhados, tantos hospitais, muitos em casa. Visita, visita esse povo, visita todos eles, visita cada um. Tu és o médico dos médicos. Toma também as famílias enlutadas. Não tem sido dias fáceis, mas com a tua força que cheguemos até o fim, até o dia da vitória eterna, onde a eternidade começará de fato. Obrigada por esta oportunidade, por mais uma oportunidade. Fala conosco também agora. Abre, Senhor, nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e também a nossa boca para, com amor, falar verdades que precisam ser ditas. Que esses estudos, que esse momento alcance pessoas, transforme vidas como tem transformado a nossa. Fala conosco mais uma vez neste dia. Pedimos com perdão de todos os nossos pecados. Por favor, em nome do teu Filho, o Messias, que nós te agradecemos. Amém. Otacílio, seja bem-vindo. Cadê? Seja bem-vindo, meu irmão. Diana também, que é bom tê-los aqui conosco. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Muito bem. Quem está aqui pela primeira vez, quer acompanhar os estudos anteriores, nós estamos finalizando hoje o capítulo 3 do Grande Conflito, mas está lá desde o início, tem uma playlist aí no canal, e aí depois você pode acompanhar. Tá? Muito bem, aqui está um texto, ou melhor, uma pergunta, diante do capítulo que nós estudamos. Vendo que a apostasia se instalou desde o passado e começou com quê? Com sutileza, com coisas pequenas, né? Não já veio de vez, pá, logo, não. Foi através de coisas pequenas que foram colocadas na adoração, misturou o erro com a verdade, e aí mentiras com a verdade, e aí foi entrando e hoje chegou onde chegou, ao ponto que chegou. E nós temos que terminar este capítulo tomando uma decisão. Eu sou contra ou a favor da apostasia? Aonde eu estou me colocando diante de tudo que tem acontecido, que eu tenho testemunhado, que eu tenho visto? Como é que agora eu vou fazer? Eu vou continuar e participar, né, e colaborar e ser cúmplice de tudo que tem acontecido? Ou eu vou me posicionar e escolher o lado certo? Nós não temos a terceira opção. Ou eu sou contra, ou eu sou a favor. Ok? Vamos lá, então, para a primeira questão. Lembrando que o propósito é você refletir por você mesmo. Tá? E quem quiser comentar sobre a resposta que deu, na pergunta, levanta a mão, abre o microfone e aí completa. Lembrando que o que eu coloquei aqui não quer dizer que é a resposta correta. Por quê? Porque a resposta é pessoal. Aqui é resumidamente, entende? O que deu para enxergar, porque quando a gente escreve e pensa, a gente faz, é muito maior do que muitas vezes vai estar escrito aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: como o fim das perseguições influenciou negativamente a igreja cristã primitiva? O que que a gente viu disso? O que que a gente pode aplicar? Bom, houve a perseguição, mártires morreram. A gente viu lá no segundo capítulo detalhes, a gente vê na Bíblia também que existiu realmente, né, uma confirmação. E aí, vê se consegue fechar a sua câmera. Pronto, vamos manter as câmeras fechadas, por favor, para a gente não distrair aqui. E aí, então, quando
eh, teve ali começou, né, ou melhor, quando terminou as perseguições, isso não foi bom. Agora, por que não foi bom? Alguém gostaria de comentar? Então vamos lá. Com o fim das perseguições, especialmente após Constantino favorecer o cristianismo, e a gente pode dizer claramente que foi uma falsa conversão de Constantino, ok? Foi superficial. A igreja começou a buscar influência e poder político, cedendo às pressões do mundo. E isso levou à introdução de práticas pagãs e à perda da pureza do evangelho. Então observa que um dos pontos que abriu ali, ao abrir a igreja, ou seja, o povo do Eterno ali que estavam unidos, né, para fazer de fato a vontade, para poder ser obediente, uma parte permaneceu fiel, se separou, a outra parte aceitou a imposição de Constantino. A gente viu que aceitou comemorar, festejar ou comemorar o dia da ressurreição, mas ali foi infiltrado porque era o dia do sol, de adoração ao sol. Então a gente percebe que quando acabou a pressão que veio a ser instituído este dia e outras coisinhas que foram colocadas sutilmente, aí perdeu a pureza do evangelho. Aí foi onde começou literalmente. O irmão Sinésio abriu o microfone, quer falar? Não, foi um acidente, entende? Então ali começou a perda do evangelho. O evangelho começou a ser diluído. E esse diluído, fique tranquilo. E esse diluído, o que que acontece? Foi onde chegou, onde nós estamos. Então, hoje se aceita, porque não tem mais perseguição, entre aspas, ok? Porque a perseguição a gente já percebeu no decorrer da história que ela existe, só que hoje de outra forma, mas a essência é a mesma. Qual é a outra forma dessa perseguição? Não mais como mártir, né, fazendo o que fazia, mas hoje é calado quem prega a pureza do evangelho, ok? É colocado de canto, então a perseguição existe hoje só que em outra maneira, mas a perseguição do jeito que estava ali, na época de matar, de queimar, de acender fogueira, aquela coisa toda, ela deixou de existir. E aí muitos desses cristãos da igreja primitiva cederam à pressão, cederam à perseguição, e aí foi onde morou o perigo. Por quê? Porque cedendo, começaram a aceitar práticas pagãs e o evangelho deixou de ser puro, ok? Começou a ser o evangelho misturado. Muito bem. Segunda pergunta: por que a união entre o cristianismo e paganismo foi tão prejudicial? Se a gente trazer para os nossos dias, a gente vai ver isso claramente, mas vamos ver aqui. Por quê? Porque diluiu as verdades bíblicas, ela misturou, ok? Essa união, misturou e começou a aceitar o quê? Superstições e práticas idólatras, fazendo com que o erro se tornasse parte do culto cristão. E isso apagou a distinção entre a luz e as trevas. E muitas dessas práticas que foram colocadas, né, no passado, na pureza, que tirou a pureza do evangelho, está hoje claramente nos nossos dias. E aí a gente vê que essa união do cristianismo e paganismo trouxe o quê? Costumes culturais, né? Não, isso é cultura, não tem nada a ver, é um período passando, está passando, isso aqui acaba, mas depois continua, e aí vai misturando, vai diluindo, o evangelho eterno deixou de ser puro, entende? O evangelho
misturado com essas coisas, acaba fazendo o quê? Desviando a minha fé. A fé que deveria ser uma fé pura, hoje ela não é pura. Fala, Giovanni. Bom dia, senhor. Bom dia. Ontem eu reassisti um depoimento daquele Leandro Padres, é algo que eu acho que já é o mais antigo, Hum, que ele falou que o cristão ele poderia comemorar hum, a, a participação nas festas juninas, porque é algo cultural e encontrou na Bíblia, em Coríntios, hum, algo que justificasse isso, mais ou menos dizendo que era algo particular de hum, cada indivíduo. Eu disse, vem cá, é, é verdade que isso está rolando desse senhor? Então, ele, no meu ver, ele está induzindo as pessoas ao erro, né? uhum. E o justificando com cultura e com neutralidade. Olha como isso é E sério. faz tempo que ele tem feito isso, né? Pois é. Olha como isso é sério. Você entende? Olha como a gente viu aqui nos detalhes desse capítulo que esses erros, eles foram infiltrados com forma de quê? De cultura. E hoje se aceita tudo. Agora observa, quem, coloca uma pessoa, um líder, seja ele de qual for, aqui citado no caso de Leandro Quadro, que tem milhões de seguidores, que tem todo mundo ouvindo isso. Essas pessoas ouvindo e considerando ele um líder, um homem de conhecimento, um homem de Deus, porque tem aquele programa que responde todas as perguntas. Se Leandro Quadro falou isso, quem é meu Jô? Quem é Giovanni? Quem é Célia? Para falar o contrário. E isso é uma coisa infiltrada, que é cultural, mas que leva a gente a diluir o evangelho. Você entende como a coisa é perigosa, como é sutil. Aí quando a gente vai agora querendo, né, viver ou buscar as coisas, as práticas do evangelho, as práticas do povo fiel desde o início, aí a cultura de Israel não serve. Não, isso aí é cultura lá de Israel, isso aí foi do povo, isso aí foi daquele povo lá, não tem a ver com vocês, a gente está no tempo novo. Então observa que o que me convém é legal, eu posso estar festejando, comemorando, porque eu agora estou no tempo de 2025, onde todo mundo comemora. Leandro Quadro falou isso, então vamos lá. E aí induz, gente, a coisa, olha, o tempo em que nós estamos vivendo é tempo de orar o que canta aquele hino. Abre, Senhor, os olhos meus, abre os meus ouvidos, abre meu coração, mas também abre a minha boca para que eu possa falar. E é nessa busca que a gente tem que viver diariamente. Entender que cristianismo não pode se misturar com paganismo. Porque hoje o reflexo de adoração que nós estamos vendo, eu digo no geral, tá? No geral, não estou falando dentro da igreja A, B ou C, eu digo no geral, o nível de adoração está exatamente desfocando das coisas eternas, por quê? Porque aceitou essas práticas, porque aceitou, não, isso é cultural, porque nós estamos no Nordeste, isso é cultural, e não é assim. As coisas, os princípios do eterno são eternos e ponto. Não dá para misturar uma coisa com a outra. Isso apaga o quê? Isso apaga a verdade da pureza do evangelho. E olha, no parágrafo 13, no parágrafo 16 do terceiro capítulo, diz assim: a perseguição desabou sobre os fiéis com grande fúria, como nunca dantes ocorrera, e o mundo tornou-se um vasto campo de batalha. Por centenas de anos, o povo
do Eterno, a Igreja de Cristo, encontrou refúgio na reclusão e obscuridade. Então, observa que o fiel teve uma época no meio dessa perseguição, antes de começar a aceitar, como é que fala, as coisas colocadas ali, né, por Constantino, pelos líderes da época. Os que não aceitaram saíram fora. Eu não tenho que aceitar participar porque o líder está falando. Entende? Isso é um erro muito grande. É uma prática onde a gente sai da linha verdadeira, do caminho estreito. Por isso que o caminho é estreito. O caminho puro é estreito por causa disso. Porque o mundo está indo tudo na mesma direção. Ah, mas o meu líder falou, mas minha igreja colaborou, mas minha igreja disse que não tem nada a ver. Mas as quermesses estão aí, que ninguém está enxergando, mas tá, é chá disso, é chá daquilo outro, é uma quermesse. Não, mas quem faz quermesse é o romano, a gente não faz. A gente faz chá. Você entende? E aí vai tudo misturando, e não tem mais distinção entre o que é luz e o que é trevas. O que é luz? Tudo que faz parte da vontade do Eterno. O que é treva? Tudo que não faz. Ah, mas é tão alegre, é um momento tão cheio de luz, cheio de. Não, não é nesse sentido. Então, discernimento, nós temos que pedir ao Espírito do Eterno para nos dar, porque senão nós vamos estar envolvidos até o pescoço sem perceber. Agora eu vou dizer uma coisa, por isso aquela frase inicial. Se eu percebo, se eu sei, e agora eu participo disso conscientemente, sendo assim rebelde, aí tem um grande perigo, porque eu estou sendo cúmplice dos seus pecados. Ok? Pergunta 3. Qual foi a consequência da aceitação de membros não convertidos na igreja? A gente viu isso claramente. A igreja tornou-se o quê? Mundana, buscando agradar aos homens em vez de agradar ao Eterno. Isso enfraqueceu a espiritualidade e aumentou a corrupção e chegou até hoje. Olha só. 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Eterno. Glória de Deus. Muito bem. Se hoje a adoração, o culto que é oferecido, está tudo misturado. Por quê? Porque aceitou os não convertidos de verdade. E esses não convertidos, eles vêm cheios de. Melhor, não é nenhum não convertido. É o de fato que vive a realidade da vontade, os princípios, a vontade do Eterno. Por quê? Porque hoje, ser convertido na visão do mundo sabe o quê? Colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. E participar de todos os cultos. Eu estava conversando até com Soninha sobre isso. Eu tenho 40 anos na igreja, coloco a Bíblia debaixo do braço, não falto um culto, estou em todas as reuniões, porém, em casa, eu estou comendo o que eu quero, bebendo o que eu quero, na rua eu visto o que eu quero, sento na frente da televisão num sábado para assistir um coral, que é da igreja, cantando no programa do mundo, entende? Eu estou ouvindo músicas que eu sei que não são do céu, que não agradam ao Eterno. Então, hoje, o reflexo da adoração distorcida, cheia de coisas cheia de heresia, né? Cheia de apostasia, é reflexo da minha adoração em casa. Então, se eu tenho essa busca superficial em casa, que minha Bíblia fica fechada, que eu não estudo, que eu não leio, que na hora que fala assim, vamos orar, será que tanta oração toda hora? Precisa disso, sabe? Eu não vivo uma vida de dependência, o reflexo é esse, é a apostasia com forma de espiritualidade.
com forma de religião. Pois é, assistindo futebol, eu visto a camisa, é o meu time, tá? E aí, é uma forma de religião, mas é superficial, não tem a verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque não tem uma comunhão em casa. A minha comunhão, o meu alimento espiritual, é o que o meu líder faz, é o que o meu líder diz. Se eu estou fazendo o que ele diz, como a gente comentou ontem, ou foi anteontem, que Miriam falou sobre, que a gente comentou sobre a liberdade religiosa, que hoje é tão falada, inclusive no nosso meio, mas a liberdade religiosa, ela é uma ilusão, porque se tu aceitar do jeito que está sendo dito agora, o que é cortado, né, a sua liberdade religiosa é de consciência. Você não pode tomar e olhar, estudar e dizer, não, isso aqui está certo, olha, isso aqui é da vontade do Eterno. Não, é podado, entende? Então, a consequência de pessoas que aparentemente estão convertidas porque foram batizados, porque tem uma Bíblia debaixo do braço, e aí vem com ideias novas, tanto é, até 1970, eu não quero dizer com isso que esse pastor que apresentou isso que eu vou falar, ele não era convertido, mas olha o detalhe, até 1970, a IASD não tinha comemoração de anos atrás, que era chamada Semana do Calvário, e agora é Semana Santa mesmo, igualzinho, né? E aí, igualzinho a Roma, então hoje tem o mesmo nome. Até 1970 não tinha, não tinha. Aí chegou um pastor, eu não vou lembrar o nome dele agora, e olha que tal, vamos fazer também? E foi aceita a ideia. Você entende? Mas se é uma ideia que veio, que já existia, através de que de costumes mundanos, que a gente sabe que não há harmonia com as coisas que Roma traz, aí eu vou e aceito, e por aí vai. Tem aqui, deixa eu ver o que foi que alguém escreveu aqui, vamos lá. É importante também ler. Sim, até no próprio sábado existe isso, assistir futebol, etc, etc. Programas que não agradam, porque lembra? Uma das 7 metas de Roma é o quê? Banalizar o sábado, ok? A liberdade religiosa tira a liberdade de consciência. Abra os olhos, essa ideia de liberdade religiosa é pegadinha, ok? Muito triste esse versículo, né? Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A irmã também comentou aqui. Difícil para os mais antigos aceitar que a instituição hoje está neste estado de apostasia. Eles não aceitam muitas coisas que acontecem, mas dizem que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, a igreja é a menina dos olhos de Deus, mas não a igreja é a instituição. A igreja é eu e você, corpo de Cristo. Isso a gente tem que ter maturidade para entender, estudar. Até porque, quando a Bíblia fala de Israel como menina dos olhos de Deus, ela fala que Israel estava em apostasia. E o que passou a ser a menina foi os que não aceitaram a apostasia, de fato, entende? Como nação era a menina dos olhos, por quê? Porque foi levantado para mostrar esse Criador, esse Eterno, para as demais nações, mas ela falhou, ok? Como nação, e aí dentro disso os fiéis, eles se separaram, a gente viu isso também lá no primeiro capítulo, né, antes da destruição de Jerusalém. Então, assim, são citações soltas que fazem com que, não, é a menina dos olhos de Deus, ela parece que vai cair, mas não cairá. Me leva a ficar aceitando, sendo cúmplice de erros, ok? Porque eu estou sendo cúmplice, sim, e me faz aceitar coisas erradas, porque não? Porque é a menina. Gente, a menina sou eu e você, se formos fiéis. Se a gente colocar em mente uma coisa simples, para a gente ir para a quarta pergunta, que o relógio não para, que eu já são ali, né? Já passou aí
estou aqui conversando muito hoje. Olha só, se eu tiver em mente que quando o Messias aparecer nas nuvens dos céus, ele vem buscar instituição, ele vem buscar religião ou ele vem buscar os fiéis? Você entende? Isso aqui já tira qualquer ideia de que é a instituição. E isso me faz ficar ligado, eu tenho que estar, eu tenho que estar, senão eu vou me perder. Foi isso que os judeus fizeram e foram destruídos junto com Jerusalém. Os que ouviram o alerta, o sinal, o que eles fizeram? Caíram. E os que permaneceram se perderam, foram destruídos. Mas aí o assunto dos capítulos anteriores com mais detalhes. Ok? Então a gente vê aí que a consequência foi, hoje, aqui a igreja, né, instituição, seja ela qual for, como igreja eu também, se eu não me tornar, não voltar aos marcos antigos, não querer viver a essência do evangelho da verdade, o evangelho eterno, sim, sou uma igreja, visto a camisa, uso o nome, como diz Isaías 4, só queremos usar o teu nome para tapar nossa vergonha. Mas sou mundano como? No que eu falo, no que eu como, no que eu visto, no que eu assisto. E busco assim agradar quem? A maioria. Não, olha só, fulano, cicrano, beltrano, o líder falou que pode. Olha lá, vamos lá. Se ele falou que um homem formado de mestrado, de doutorado, de teologia, disso, daquilo outro. E aí é onde mora o perigo, ok? E isso enfraqueceu a espiritualidade e aumentou a corrupção, por isso que hoje estamos do jeito que estamos. Pergunta 4. Como a tradição começou a substituir a autoridade das escrituras? Com o tempo, os líderes religiosos passaram a valorizar mais as decisões dos concílios, observa, os decretos papais e as tradições do que os ensinos bíblicos. Hoje não é diferente. Hoje o que a maioria ou que a liderança decide é o certo, ponto. Percebe? Que a maneira de trabalhar romana está dentro do mundo que se diz ou que deveria ser protestante, que não é mais, que deixou de protestar, que o apelo agora sejamos unidos nas coisas iguais, sejamos unidos, vamos parar de falar das diferenças. E aí o que acontece? Deixou a autoridade bíblica de ser uma realidade no nosso meio. Misericórdia. Quais doutrinas falsas começaram a surgir nessa época? Entre elas, a imortalidade da alma, o tormento eterno, a veneração dos santos e das imagens, a salvação pelas obras e pelos sacramentos da igreja, dogmas da igreja, ou doutrinas da igreja, tá? Sacramento, dogmas, doutrinas da igreja. E a gente sabe que hoje, no mundo protestante, a maioria aceita, a imortalidade, aceita o tormento eterno, que morreu está no inferno, e muitos também não aceitam a adoração aos santos e às imagens, mas adoram o quê? O líder, o pastor, o doutor, o mestre fulano, o diácono, o apóstolo, percebe? E a gente só mudou a forma. Deixou de ser os santos e as imagens, mas estamos venerando, colocando no lugar de ser o intercessor, não fazendo pedido, oh, faça, mas ser o intermediário entre entre a revelação da Escritura. Não, porque o meu pastor, ele nunca falou desse negócio de calendário que vocês ficam falando aí, de que agora, no pôr do sol, já é o dia seguinte. Não, ele nunca me ensinou isso. Vem vocês com essas coisas. Esse negócio dessas festas, não. Entende? E aí a gente começa a venerar pessoas, líderes,
Então, a maneira mudou, mas a essência é a mesma. Eu estou colocando intermediário, mediadores entre o que a Bíblia diz e o que eu devo entender, como eu devo entender. E isso minuciosamente, em detalhes. Fala sério. Bom dia a todos. Essa coisa tá ficando tão esquisita, Jô. Muitas vezes a pessoa fala, mas estão criticando a igreja. Nós não estamos criticando a igreja. Nós estamos comentando o que está acontecendo, o que está entrando dentro da igreja, que nós estamos vendo, muitas vezes, fazendo vista grossa ao que está acontecendo, né? Teve um acontecido aqui, onde estou agora no momento, no Pará, de fazer, o Ministério da Mulher fez uma festa com dança, entendeu? E aí a minha cunhada foi questionar com uma das anciãs, né, que era do ministério, questionar que não achou certo aquilo, tal. E ela ficou assim meio balançada, sem ter resposta, né, para dizer, mas o que ela fez? Além de ela ir à palavra, estudar, que o Senhor deixou tudo revelado para a gente. Como você está dizendo, ela foi atrás do líder, do pastor, e expôs para o pastor, e o pastor falou, nada a ver, vocês vão estar agora só de joelhos o tempo todo orando, vocês têm que se divertir sim. Aí aquilo aliviou a consciência dela, porque vê como é a mesma coisa, o mesmo estilo de Roma, como se estivesse indo pedir permissão ao Papa para fazer as Sim. coisas. Então o líder liberou, pronto, aliviou a consciência dela, porque o pastor falou, tá tranquilo. Não, foi certo a nossa festa e tal. Então, gente, a gente tem que abrir os olhos para isso, o que está acontecendo, né? Nessa mesma igrejinha, antigamente, a gente não pode falar no nosso tempo, né? Antigamente, as comissões eram feitas e traziam, né, as pautas para a igreja votar, certo? Hoje em dia, nessa igrejinha aqui, eles trazem já tudo pronto, não pede mais para os membros votarem, não. Olha, a comissão decidiu isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente vai começar a fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu fiquei assim, olhando aquilo, eu falei, mas não se vota mais nada aqui? Não, eles decidem lá, eles mesmos decidem, já vêm com as pautas já mostrando. Então, as pessoas estão vendo as coisas entrando, mas parece que fechando os olhos, sabe, para as coisas que estão acontecendo. E aí está o perigo da posição, do posicionamento. Não existem, né, em cima do muro. Ao lado da verdade ou ao lado do meu líder. Pois é. E foi bom você falar isso, porque muitas vezes podem pensar realmente, vem agora esse povo só vive falando mal da igreja. Olha só, quando a gente mostra esse tipo de realidade, nós estamos sendo a boca do profeta. Você sabe por quê? Porque o profeta no passado, ele apontava, o Eterno levantava um profeta para apontar o erro e dizer: vocês estão errados, se vocês continuarem nesse caminho, vocês vão ser destruídos. O profeta dos nossos dias não está diferente. Olha, o caminho está errado, é apostasia sim, e o caminho da apostasia é destruição. Mas ninguém quer ouvir falar do juízo. O juízo é para quem está fora da igreja, para quem está no mundo. Mas o que adianta eu estar dentro da igreja, trazendo o mundo, vivendo o mundo dentro da igreja, com forma de religiosidade? Porque eu estou seguindo porque o meu líder falou. Não, vou perguntar ao pastor. Se ele disser, não, você também, vem você com isso. Entende? A influência romana que começou lá no passado misturando, está aqui também hoje em 2025, 15 de julho de 2025. Então é isso que a gente tem que estar com os olhos abertos. Agora, é fácil tomar uma decisão? Não é, mas nós mesmos não vamos conseguir. É onde buscando, né, nós temos essa força e poder do Eterno. O que motivou a busca por poder na liderança da igreja? O desejo de domínio. Veja se é diferente hoje, tá? O desejo de domínio, prestígio e autoridade sobre os demais crentes. O que levou à centralização do poder no bispo de Roma e à formação do sistema papal. Fazer que nem o outro. Você está ligado que essa formação hoje está também, né, no tipo de, como é que eu posso dizer, de administração das igrejas. Entende?
Então, o que é que leva hoje a liderança da igreja a buscar poder? Exatamente isso, o desejo do domínio, o prestígio, é estar em alta, é estar nas redes, é estar aparecendo como autoridade daquele lugar, daquela instituição, daquele assunto. E aí, a centralização do poder neste líder maior. Misericórdia. Porque a fé se enfraqueceu, apesar do crescimento. Isso aqui é muito sério, apesar do crescimento externo da igreja. Porque o crescimento foi mais numérico do que espiritual. As concessões ao erro, o abandono da Bíblia, trouxeram trevas espirituais, mesmo com aparência de prosperidade. O testemunho fala bem claro, em uma citação que diz: a igreja está crescendo. Olha, a igreja está crescendo mundialmente. Não é assim? Olha quantos mil membros. Que adianta? Se abandonou. Não abandonou a Bíblia, não, Jô. Prega a Bíblia, todos os cultos. Abandonou a essência da obediência do Evangelho eterno, trazendo coisas, como a gente já comentou, culturais e etc. Aí a aparência da prosperidade não é a qualidade espiritual, é a quantidade da membresia. A igreja é lotada, tem não sei quantos mil membros, olha, está crescendo mundialmente, só aumentando. E o crescimento é apenas numérico. Por quê? Porque quando fala do evangelho eterno, ele não está sendo vivido nesse número de membros. Como podemos evitar? Repetir os erros da igreja primitiva. Estudando fielmente a palavra, vigiando contra compromissos com o mundo, mantendo o foco no Messias e rejeitando tradições humanas que contradizem a palavra de Elohim. Ah, mas quem falou foi Leandro Quadros. Ele disse que pode. Leandro Quadros falou, vem vocês para cá com esse extremismo. Nada a ver. Entende? Como a coisa é séria. Como a gente acaba idolatrando líderes também. Para quê? Porque eu gosto, acho legal, acho bom. É uma festa boa, que tem que comemorar. Um absurdo vocês falarem isso. Entende? Então, como é que eu posso evitar? Se eu estudar verdadeiramente a Bíblia, não aceitar, porque não adianta, gente, eu enxergar o mundo dentro da igreja. Eu enxergo, mas eu não evito. Eu estou colaborando. Fala, irmão. Bom dia. Bom Menina, dia. eu sinto isso também, assim, isso é claro, cristalino, essa necessidade deles de demonstrar, como é que fala, poder, de demonstrar influência, entendeu? Uhum, Eu até perguntei a um ancião lá, um primeiro ancião, eu falei, vem cá, o que você mais gosta aqui dessa cidade? É porque tem praia? Ele, não, o que eu gosto é que eu tenho prestígio na igreja. Lá eu tenho uhum, prestígio, eu gosto é disso, tenho prestígio na igreja. Todo uhum. mundo lá me respeita e tal. Aí eu falei, que coisa. Hein? Agora para você Que ver, triste. é, minha esposa tá frequentando, né? Mas estão Hum, tratando ela assim, você precisa de ver. Ela não faz isso tudo comigo, não. Já botaram na cabeça dela que isso nós somos dissidentes, aquela história que uhum, vocês sabem, uhum, disseram. uhum, Por último, agora botaram ela para passar a lição da escola sabatina. uhum, Eu falei, não, mas não tem tanto preparo assim, não, rapaz, tá. Ela deve ter lido a lição essa semana, porque eu até falei com ela, eu falei, olha, rapaz, você me critica tanto, você não hum, senta um dia para ler comigo, para investigar a verdade. Eu acho que a verdade uhum, tem que ser investigada, né? Cada um tem uma, mas você vai ler, acompanha, você entender, né? Aí ele hum. falou assim, não, não, tá doida, ela tem capacidade sim, ela passou e foi muito aplaudida, entendeu? Aí eu É fiquei muito olhando triste. assim, é, É muito triste. Porque muitos enviesados nesse
em estar em alta, vamos dizer assim, entende? Ter uma boa conduta, a gente já estudou sobre isso no passado. Ter uma boa conduta não é ter um bom caráter, ter uma boa conduta diante da visão humana, não quer dizer que eu estou agradando o Eterno. É muito triste, irmão, isso. Mas vamos lá. Então, estudar mais do que nunca é a nossa maior necessidade. Qual foi o papel do engano na apostasia da igreja? Satanás trabalhou como está trabalhando ainda, sutilmente, introduzindo erros pouco a pouco, disfarçado de piedade, até dominar a mente de muitos e afastá-los da verdade. Eu quero ler aqui um pedacinho do parágrafo 17, quem está com o livro aberto aí, do capítulo 3, e o parágrafo diz assim: um desvio dessas exigências, não aqui, essa daqui, ensinava-lhes que o Papa era um mediador terreno e que ninguém podia chegar-se a Deus exceto através dele, que ademais ele estava em lugar de Deus e devia ser implicitamente obedecido. Um desvio dessas exigências era razão suficiente para mais severa punição sobre os corpos e almas dos ofensores. Assim, a mente do povo era desviada de Deus para os homens falíveis, erradios e cruéis, e pior ainda, para o próprio príncipe das trevas que exercia poder através deles. Então você veja que a mente foi trabalhada desde o passado, desde sempre, né? Desde lá do Éden. E aí depois veio o eu, entende? Através lá de Caim, que matou Abel, porque eu acho que não tem nada a ver, que não precisa ser desse jeito, e isso chega até os nossos dias. Então, o domínio. Gente, o conflito, o grande conflito, o conflito dos séculos é o quê? A adoração. Entende? O desejo, o plano principal é o quê? É trabalhar e dominar a minha mente e a sua. É onde nós tomamos as decisões. E é isso que tem acontecido. Nossa mente está sendo dominada. E isso atrapalha muito o quê? Como eu me alimento, ok? Isso aí a gente não pode tirar a necessidade, né? De fazer uma reforma de saúde, porque está dentro das 3 mensagens angélicas e ajuda a minha mente a trabalhar da maneira correta. E o principal hoje é como Miriam falou, liberdade religiosa, mas é a consciência, é a mente onde eu tomo a decisão, ok? Tanto é que o sinal da besta vai ser colocado aonde? Na mente, na testa. O sinal do eterno, na testa, simboliza o seu caráter. Então, a gente vê que a mente, hoje, o grande conflito é quem eu estou adorando de fato, com as minhas escolhas. Por isso que eu tenho aprendido nesses estudos que nós devemos, como eu sempre falo aqui, que nós devemos aproveitar a misericórdia que nos é concedida neste dia, lembra, eu sempre falo isso, e aproveitar essa misericórdia como valorizando as decisões que eu vou tomar durante o dia. Isso também é muito sério. Sim, as músicas interferem nas nossas decisões, o tipo de louvor. Ai, coisa muito séria, muito sutil. Vamos lá. Qual a importância de preservar a verdade em sua pureza? Fala, irmã Lúcia, ou é o irmão que vai falar? Oi, irmã, bom dia. Bom dia. Nós, quando se falamos em servo de Deus, Hum, os sinceros, os remanescentes, não está se falando de pessoas tradicionais, não está se falando de pessoas altas posições, não está se falando de pessoas com autoconhecimento, não está se falando em posição de jeito nenhum, em grandeza para ser ninguém. É algo que as pessoas buscam no seu íntimo, na sua uhum, sinceridade com Deus. E assim como Satanás está preparando para levar muitos a aceitar a marca da besta, e muitos já estão aceitando, uhum, assim todos os fiéis de Cristo, ele tem o direito de, com seu testemunho, influenciar algumas pessoas.
Não Uhum. por obrigação, não dizer, você vai ter que me servir e tal, mas você viver dando o seu testemunho dia a dia, na simplicidade da sua vida para com Deus. É Uhum. isso aí que vai induzir alguém a dizer assim, poxa, eu quero ser como fulano. Porque fulano Uhum. é aquela pessoa que não se engrandece, ela tem interesse. Mas tem aí os amigos, as pessoas da sociedade, são fanáticos, são isso, são aquilo. Bom, quem quiser me chamar de fanático, pode chamar. Eu não vou me chatear, não vou tirar discussão com ele, porque eu estou Uhum. procurando viver um cristianismo de verdadeira compreensão e fidelidade para com o meu Deus. É minha vida Uhum. que está em jogo. E se eu quero me salvar, o meu desejo é que muitas pessoas se salvem. Sim. Mas você tem que analisar o seguinte, que para o mundo você vai prestar ou você não vai prestar de jeito nenhum. Vão lhe Uhum. perseguir. Antigamente, nas igrejas, as pessoas só queriam saber de posição, só queriam saber de status, só queriam saber de controlar a situação, só queria saber de ser o tal. Porque o pastor é isso, é aquilo, aquilo outro, ele me colocou lá, e eu que mando e faço isso, aquilo outro. Gente, a gente não está aqui para se engrandecer. A Bíblia diz que aquele que quer ser o primeiro tem que se tornar um servo. Mas um servo não é aquele que diz assim, eu sou o Senhor na igreja, eu sirvo a vocês. Não. É uma pessoa com simplicidade que faça, Uhum. reclame e não busque posição por esses atributos. Mas nós Uhum. temos que buscar, ser sincero. Alguém vai chamar de fanático? Vai. Alguém vai é, criar intriga com você? Vai. Vai se afastar de você? Vai. Mas faça a sua parte para com Deus e deixe que o resto Deus faz. Uhum. Viu? Ok, é verdade. Isso é que é importante, tá diante do Eterno da maneira que ele pede. Vamos lá. Eu estava ouvindo uma mensagem não, é a Bíblia na versão a mensagem, falando de usar, usar, que foi segurar a Arca da Aliança. Isso, pronto. A Arca da Aliança, e ali ele morreu porque ele foi segurar a Arca da Aliança. E aí na versão que eu estava ouvindo, ele falou assim: o que houve ali, aí que Davi ficou: "Poxa, e agora como é que pode? Eu estou trazendo a arca para cá de volta e acontece isso". Só que ali houve uma irreverência. Primeiro, porque a arca foi colocada sobre os bois, ok? Então, não é você fazer tudo de qualquer jeito, da maneira que você acha que está certo, para poder, que você está agradando o céu. Não. Ali houve uma irreverência em relação à Arca da Aliança. Então hoje nossa adoração está irreverente, e nós acabamos achando que estamos agradando ao Eterno, porque eu estou fazendo coisas da igreja. E aí é onde mora o perigo, ok? Mas vamos voltar aqui, que a gente já está às 6 horas. Vamos lá. Qual a importância de preservar a verdade em sua pureza? Porque a verdade é luz e proteção contra o erro. Observa? A verdade é luz e proteção contra o erro. Se eu enxergo a verdade, se eu aceito a verdade e se eu vivo essa verdade, ela me protege da apostasia. Agora, se eu conheço a verdade, se eu digo que eu aceito a verdade, mas eu não vivo essa verdade, continuo no erro, estou sendo cúmplice. E aí é mais sério ainda. Quando a verdade é comprometida, as trevas espirituais se instalam e a salvação das pessoas, a minha e a sua, se eu estiver dentro dessa condição, está em risco. Se a gente entendesse a seriedade de estar aceitando a apostasia, colaborando com a apostasia, sendo cúmplice da apostasia, se a gente entendesse de fato a seriedade disso, e o que eu estava conversando com Célia ontem, que está em risco, entende? Não tem meio termo. O que está em risco é ou a minha salvação ou a minha perdição. Não tem meio termo. Não, eu estou aqui, mas eu estou lá. Estou fazendo a política da boa vizinhança, eu sou neutro.
Eu quero estar em paz com todo mundo. Entende? E é um risco de perdição eterna. Eu não tenho garantia que amanhã eu vou estar bem para me arrepender e sair e voltar, não. Em 2026 eu tomo uma decisão. Cuidado. A hora é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que nenhum de nós aqui sejamos os rebeldes. E o pior, rebelde consciente, sabendo que eu sei que está errado, mas continuo na rebeldia. Vamos finalizar só com lições aqui rapidinho. Lições espirituais dentro disso aqui que a gente acabou de ver. Perigo da união entre a igreja e política. Quando a igreja busca o apoio do Estado ou se alia ao poder político, corre o risco de comprometer os princípios do evangelho. A fidelidade ao eterno deve ser estar acima de qualquer aliança com o mundo, ok? O Cristo disse, meu reino não é este mundo. Ponto 2, cuidado com a tradição acima da Bíblia. Olha, tradição, cultura. Assim como no passado, muitos hoje aceitam doutrinas sem base bíblica apenas porque são tradicionais ou porque o meu líder falou. É essencial examinar tudo à luz das Escrituras. Olha aqui, em vão me adoram, Mateus 15:19, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, são culturas, ok? Tradições, dia da ressurreição. Ponto 3, a necessidade de uma fé pessoal verdadeira. A entrada de pessoas não convertidas na igreja trouxe mundanismo. Hoje é essencial buscar uma experiência pessoal com Cristo, com o Messias, e não apenas uma religião formal. A fé verdadeira transforma o coração. Não basta pertencer a uma denominação. É preciso nascer de novo, literalmente, tá? Ponto 4, alerta contra a corrupção espiritual. A busca por poder influência ou reconhecimento ainda é uma tentação. Lembra que Satanás tentou Cristo? Olha, se você me adorar, eu te dou este mundo todo. E isso hoje está sendo oferecido da mesma forma. Nós não estamos atentos. Precisamos cultivar a humildade e o serviço como o Messias nos ensinou. Mateus 20:26, entre vós, quem quiser tornar-se grande, será vosso servo, que o irmão falou aqui. E eu creio que seja o último ponto. Não, ainda falta 2. Importância de manter a verdade pura. Misturar o evangelho com ideias humanas leva ao erro. Olha isso aí. Devemos permanecer firmes na sã doutrina, mesmo que seja impopular ou minoritária. Como disse Célia, é um caminho solitário. A sã doutrina é um caminho solitário, muitas vezes. E o eterno é tão maravilhoso que nos une à distância, né? Quilômetros de distância. Célia em outro estado. Por quê? Porque ele está unindo o seu povo. Entende? Ele está unindo. A igreja verdadeira está sendo formada, porque, como diz o testemunho, a maior igreja ainda é invisível aos nossos olhos. A luz da verdade brilha, mas quando não é comprometida com o erro. Se ela está de mãos dadas com o erro, com a apostasia, eita aí. E a conclusão é, esse capítulo é um alerta poderoso. Mostra como a apostasia não começou com um ataque, sabe aquele ataque frontal, toma aqui, não. Foi com pequenas concessões, alianças perigosas e o abandono gradual da Bíblia. As mesmas estratégias continuam sendo usadas hoje. Cabe a nós, a mim e a você, vigiar, estudar as Escrituras e permanecer fiéis ao Messias, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente e uma caminhada solitária. Qual a decisão que eu vou tomar hoje? Vou ficar pensando, enxergando, vendo, ou eu vou dar um basta nisso? Não, chega. Da agora em diante não tem como continuar sendo cúmplice da apostasia. Ou achar que isso é uma besteira, não precisa disso tudo. Como tá a cara desse rapaz aí. Tá bom, tô entendendo. Percebe? Hoje nós temos que tomar uma decisão. E a escolha é essa. Eu sou contra ou eu sou a favor. Ou eu sou contra e vou para os marcos antigos, vou para a pureza do evangelho,
ou eu sou a favor e digo que está tudo certo porque Leandro Quadros falou. A decisão é individual, ok? Muitas vezes a gente põe a culpa na liderança, que tem culpa realmente, porque ela foi levantada para pregar o evangelho eterno, para mostrar a verdade. Mas a culpa maior é minha e sua, que tem hoje a condição, o acesso de ter toda a verdade, de viver a verdade. Olha a luz que tem sido derramada sobre nós, diante dessa realidade aqui que a gente tem aprendido. E o que é que eu estou fazendo com essa luz? Botando no alto da colina para iluminar todos, ou estou escondendo debaixo da cama? O que é que eu estou fazendo com ela? Okay? Então, essa é a decisão que a gente tem que tomar hoje. Como já são 6h07, tem gente que já tem compromisso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vou fazer a oração final. Olha só. Eu creio que depois de... Lembrando... Tá, irmão, eu faço a oração só um pouquinho. Lembrando que vamos começar amanhã, se o Eterno permitir, capítulo 4, que no grande conflito o título é Um Povo que Difunde Luz, e na versão A Grande Controvérsia vai falar sobre os valdenses, tá bom? Então, irmão, você pode orar, por favor, já que ele levantou a mão, para a gente finalizar aí, para não atrasar o pessoal. Eu li só o que Célia botou aqui e o irmão ora. Não podemos jogar a nossa parte, Não. a nossa culpa, a nossa responsabilidade na mão de outros, né? Na liderança. Eles vão responder por eles e nós, como indivíduo, responderemos por nós. Exatamente. Como eu falei, eles têm culpa porque eles foram levantados para nos direcionar à verdade pura. Porém, o juízo é individual. O juízo será individual. Não é Ok? para ter. Pronto, irmão, Oramos. pode orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, mais uma vez queremos agradecer a tua presença por essa manhã, onde estamos reunidos, finalizando mais esse culto, nessa manhã, mas na certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias, durante todo o dia, durante toda a nossa vida, e a certeza do teu cuidado para com cada um de nós individualmente. Pai, que nós possamos entender que a nossa salvação é individual e nós temos que zelar e lutar por ela. Aquela luta que o Senhor teve para derramar o seu sangue por nós, que não seja em vão, mas que seja, Senhor Deus, no âmago do nosso coração, a vontade, o privilégio de estarmos fazendo a tua vontade. Prepara, Senhor Deus, a nossa vida para que possamos dar testemunho a essas pessoas. Não importa o que dizem, o que digam e o que venham dizer, mas que nós possamos ter certeza que estamos fazendo a tua vontade e que possamos ser humildes para não defrontar com ninguém, mas que possamos, Senhor Deus, tratar essas pessoas com amor, com carinho, com atenção, com amor, para que elas possam ver Cristo em nossos atos. Agradecidos, não porque haja mérito em nós, mas confiado em Cristo Jesus, o Messias prometido. Te pedimos hoje e sempre. Amém.